Lembrando que nós vivemos a realidade, e na realidade não existe conto de fada. E se existe, existe bom e ruim. Então a história que a Magali vai contar é real, ela me contou e eu fiquei muito pé da vida, mas tudo bem, ela vai contar e espero que vocês possam ter sabedoria de entender que é uma situação muito crítica. Que lugar bonito, cara! Já não posso dizer a mesma coisa da história que a gente vai contar. Mas antes quero tomar um cafezinho com essa belezura aqui, cara. Fazer um café delicioso, só tô esperando a água esquentar aqui, ó. Oi, pra você que não me conhece, eu sou Magali Luba, moramos na Suíça e mostramos através da nossa vida um pouquinho dessa Suíça pra vocês. Olha, eu vou ser sincero, minha esposa não é muito de ligar pra mim. E quando ela me ligou aí num dia, eu já até brinquei com ela. O que que aconteceu? E pior que tinha acontecido alguma coisa, cara. O mais engraçado foi que quando eu comecei a falar com ele, ele já perguntou assim, o que que aconteceu? Nossa, meu coração ficou até disparado. Aí eu... Já fala? Sim. Quando ele atendeu, a primeira coisa que ele falou, nossa, o que aconteceu? Você me ligando, meu coração ficou até disparado. E a primeira frase minha foi, eu estava sendo perseguida. Literalmente, estamos rindo agora. Agora eu estou rindo e, tipo, não foi uma experiência boa, nada agradável, nunca tinha passado por nada parecido. Acho que as coisas... Que isso, gente? É o Lubarron, alguém tá assaltando ele. Só que não. Parece que essas experiências meio aleatórias, assim, resolveram acontecer comigo, assim, roubaram o patinete, e fui agora dessa vez essa situação, a gente já foi, nós fomos roubados na França, então assim, acho que talvez, desagradáveis. que talvez a gente tá vivendo também mais, né? Pode ser isso também, mas eu tava trabalhando só. Que é vivendo. No meio dessa paz com esses bichinhos bonitinhos e os passarinhos cantando, eu vou tentar explicar um pouquinho de tudo como aconteceu. Eu trabalho um pouco afastado da onde eu moro. Só de trem, assim, até a estação central dá uns 20 minutos. Amor, a estação central é praticamente aqui, ó. Ela trabalha mais ou menos para aquele lado lá. E a gente mora aqui para trás, em algum lugar. Faz um... O que acontece? Todo dia eu pego o mesmo trem, basicamente, do mesmo horário, quase praticamente no mesmo horário. Estava eu sentada no trem, eu sempre sento, boto fone de ouvido, às vezes mexo no celular, faço alguma coisa. E nesse dia em específico, eu sentei num banquinho que é assim, são dois banquinhos, um de frente do outro, somente um banco. Eu gosto de sentar assim, porque às vezes não senta ninguém na sua frente, porque o trem nesse horário, ele começa vazio, quando chega no final, vai lotando, então acaba enchendo. E eu estava sentada, mexendo no celular com a minha bolsa no colo, sentou um cara na minha frente. E no que ele sentou, ele já sentou meio esparramado, ele meio que quase bateu o joelho dele no meu. E aí, tipo, eu meio que levantei a cabeça, ele sentou e falando, hey, sei lá, alô. Eu não consegui entender porque eu estava com fone. E eu olhei e vi que ele estava com fone, eu falei, sei lá, deve ser que ele tá falando com alguém, e sentou. Só que depois disso ele não falou mais nada e foi passando e eu de cabeça baixa. Só que a sensação que dava, mesmo de cabeça baixa, é que ele estava meio olhando pra mim e uma sensação que ele estava querendo rir. Sabe aquele pensamento assim, será que ele me conhece e eu não sei? Porque às vezes tem gente que segue a gente, nos encontra, dá uma olhadinha, conversa, mas não fala nada. Mas como ele não falou nada, eu continuei. Dá uma olhadinha e conversa e não fala nada? Não, não é conversa que eu ia falar. Não, na verdade só olha e não fala nada. Olha e não fala nada. Aí eu falei assim, deve ser, mas como não falou nada, eu vou continuar aqui de boa e continuei mexendo no celular. Não sei quantos minutos depois dessa situação, ele foi, eu tava com a mão no celular mexendo e cabeça baixa. E ele sentado de frente, certo? Sentado de frente. Ele foi e meio que tocou a mão em mim e olhou pra mim e falou se tava tudo bem. Ele falou isso em alemão. E aí eu olhei pra cara dele, tipo, isso não é normal aqui na Suíça, principalmente ele tocar em você, que ele não tem essa... Não é normal em nenhum lugar do mundo. Em lugar nenhum, tipo, do nada ele, cara... E eu já pensei, falei, tá fazendo graça. Aí eu falei assim, e baixei, que tipo, sim, e baixei a cabeça e continuei. Eu falei, não conheço, nunca vi. Aí eu percebi mesmo que eu nunca tinha visto ele. E outro detalhe, ele estava sem máscara. Aqui na Suíça agora, você não precisa usar máscara nos outros locais, mas no transporte público ainda precisa usar máscara. E eu estava de máscara. Então assim, eu já fiquei meio
sei lá, sensação ruim que ele tava ali na minha frente e ele me olhando e ainda me perguntar se tá tudo bem, mas eu não pensei em trocar de lugar, eu pensei em continuar porque pra mim tava tudo bem. Apesar dele ter me tocado que isso não é nada legal, tava tudo bem que eu não tinha motivo de levantar correndo e sair, sei lá, mudar, gritar ou fazer qualquer outra coisa, porque foi só uma pergunta dele, tá tudo bem, e seguiu a viagem. Eu pensei que teria acabado ali, que seria só um toque, perguntou, tá, tudo bem, já não ter sido um toque que eu já fiquei assim, tipo, aqui não é normal, acho que lugar nenhum, você chegar e ficar tocando, perguntando se a pessoa tá bem. Mas ok, seguimos a viagem, pensei que tinha acabado por ali, passa mais alguns minutos, ele vai e bate de novo na minha... Não foi um bate, ele tipo assim encostou, e aí eu levantei assim o olho, eu já tava perdendo a paciência, eu levantei o olho, eu não entendi o que ele falou porque eu tava com fone de ouvido e com aquela opção de bloquear os ruídos. E eu ouvi alguma coisa como ele falou bonita, em alemão, e aí ele perguntou alguma coisa de família e tal, e aí eu já fui perdendo a paciência, eu falei assim, eu não tô te entendendo. Respondi para ele em alemão e voltei, abaixei a cabeça e a partir daí eu já comecei a ficar preocupada. Nesse momento eu já fiquei assim, o que esse cara tá querendo? Porque não para, né? Nessa situação, o trem já estava começando a ficar lotado. Mesmo que eu quisesse levantar, eu não teria outro lugar para sentar ou qualquer outra situação. E na verdade, sinceramente falando, eu não tive reação depois disso. Não sabia o que fazer. Vou sair correndo, vou ligar. Na minha cabeça ainda passei de ligar para o Alex. Mas eu falei assim, sei lá, tô dentro do trem, tô num trem lotado, não vou acontecer nada além do que, sei lá, ele não vai fazer nada de errado comigo aqui na frente de todo mundo. Bom, pra mim já tava fazendo. Não, tipo assim, errado ao ponto de, sei lá, vou atacar você. Tocou e pra mim já tá errado. Não, eu tô falando assim, errado... Se eu estivesse lá, amor, ele estaria morto, ponto. Nisso foi passando, chegamos até o final da estação, que é onde eu desço, que é a estação central, e também é o ponto final desse trem. O que aconteceu? Eu fiquei naquela assim, eu vou esperar ele levantar e ir embora e depois eu vou, pra não ter que, sei lá, eu já tava me sentindo estranha. Só que ele levantou, eu tava sentada assim e ele de frente. Ele levantou e ficou do meu lado, na sensação que ele tava me esperando. E nisso, sério, até agora meu coração começa a já disparar. Nisso meu coração ficou disparado e eu fiquei sem reação. Eu fiquei enrolando pra ver se ele ia. E ele não ia e eu tive que ficar esperando. Peraí. Respira. E aí eu fiquei esperando, só que não dava mais pra esperar, porque tava todo mundo saindo, e seria até pior eu ficar esperando. Aí eu levantei, fiquei atrás dele, e sabe aquela sensação que ele dá, tipo assim, passa na minha frente, e eu fui... Somos melhores amigos. Tipo, sei lá, e ele nessa parte ele já não falava mais nada, ele só ficava olhando assim pra mim, dando um sorriso e tal, e aí eu já levantei, passei na frente dele e saí. Nessa estação você sai, tem uma escada rolante. Subterrâneo, né? Ela é subterrânea, tem uma escada rolante, ela sempre é lotada. Porque sai muita gente ali do trem. E aí eu tentando sair da frente dele e tal, esconder. Nisso eu via que ele tava toda hora olhando pra mim, tipo, sei lá, a sensação de estar me esperando. Sabe a sensação de gente doida? Ele parecia doido. Na minha impressão é reação de gente doida. Ele tem jeito de pessoa já dentro de um caixão, né? Se eu estivesse lá. Para, não faz o negócio ficar... Quando eu comecei a chegar na bagunça ali da subida da escada rolante, eu pensei, vou tirar minha mochila das costas, porque eu tava com a mochila bem grande. E aí eu falei assim, vou deixar ela aqui na frente, porque aqui na Suíça costuma assim, quando tem uma escada rolante, um lado é pros que fica parado e o outro para quem tá com pressa e vai subindo, mesmo sendo escada rolante. Então eu fiz o quê? Desviei e fui nessa parte que vai subindo. Continuei subindo. Quando eu vi um espacinho dos parados aqui, eu parei. Eu falei assim, vou deixar passar todo mundo e vou ficar aqui parada. Quem que tá do meu lado parado? O dito cujo. Eu falei assim, gente, eu já tava, sei lá, se eu já tava sem reação, cada vez mais eu ficava sem reação. E aí chegou no final da escada rolante, ele do meu lado, como se fosse assim, grandes amigos ou sei lá o que tava passando na cabeça dele. Ele sai, para assim e fica, vem! Em alemão. E isso ele falando em alemão. E eu... Tipo, eu não falava mais nada, eu não tinha reação. Eu tentava fingir assim, cara, eu não conheço ele. E aí tem um corredor gigante na estação central, que é o corredor que eu vou para ir para uma outra plataforma subterrânea também. E aí, como o corredor é grande, ele tava do lado de cá, meio que andando do meu lado, eu comecei a vir pro lado de cá.
Ele foi vindo pro lado de cá. Nisso que nós fomos andando, nesse corredor gigante, eu lembrei que tinha uma Sephora ali e tinha uma plaquinha escrito de alguma coisa. Ou seja, uma loja. Uma loja de maquiagens. E aí eu parei, tava andando, eu parei assim e fingi que tava lendo pra ver se eu conseguia olhar no reflexo, se ele passasse, ele ia embora. E ou então se eu visse se ele tava atrás de mim. E eu não conseguia ver. No que eu não consigo ver, eu olho assim pro lado, quem tá do meu lado de novo, gente? Sério, agora parece assim meio que engraçado e eu tô tentando rir, mas tipo assim, foi uma sensação que eu não quero que ninguém passe. E isso, lembrando um detalhe, foi no Dia da Mulher. Né? Meu Deus, nossa, amor, é muita sacanagem. Eu falei que ele tem uma cara de homem que já tá... É sério, sei lá, eu me senti assim num... Eu sei que todo mundo que deve estar ouvindo a história deve estar pensando, você podia ter feito isso, feito no Brasil acontece todo dia e tal, não foi nada demais, não foi... Não sei, a minha sensação, o meu medo no momento, eu sei que naquele momento ele não ia fazer, sei lá, sei ou não sei, ele não faria nada porque ele estava cheio de gente. Eu não era louca, não quis gritar, socorro, porque ele não tinha chegado a tão outro extremo. Sei lá, eu explicar o que as pessoas, ele tá falando pra mim, vem, sei lá... Sabe, não sei o que passava na minha cabeça naquele momento, eu não sei explicar. E aí eu tava tentando ler, vi que ele tava parado aqui de novo e ele virava pra mim de novo, vem, vem. E aí foi quando eu falei assim pra ele, por favor, eu não sei explicar, porque aqui... Por favor, pare. Sei lá, eu falei pra ele em alemão, mas eu falei assim, tipo, por favor. Tipo... Chega. Parado, e ele não parava, ele ficava olhando pra mim, vem! Aí ele começou a falar pra mim, sei lá, perguntando outras coisas e eu já não tava mais assim conseguindo. Foi quando eu andei mais um pouquinho, pensando que, tipo, depois que eu falei, por favor, e aí eu pensei que ele ia sair de perto de mim, ele continuou vindo atrás de mim de novo. E nisso eu coloquei a mão no bolso, tava o meu celular. Eu peguei meu celular e isso ainda tava de máscara. Eu peguei meu celular e falei assim pra ele, eu vou ligar pra polícia agora. E aí ele ficou parado olhando pra mim, aí eu falei mais alto, quase gritando, eu falei assim, eu vou ligar pra polícia. E aí ele olhou pra mim, continuou assim, deu uma olhada e saiu andando. Aí eu, na hora, gente, eu sabe quando você dá aquela tremida, eu já tremo, já tremo, parece que eu tremi muito mais e tinha uma loja assim, eu entrei na loja, sabe aquela sensação estranha que você tem que estar se escondendo pra ver se... Eu me escondi pra ver se ele ia, esperando ele ir, vi que ele foi e ele sumiu. O meu medo... Pós isso, era eu ir na estação que eu tinha que ir, que era, no caso, a plataforma, que eu tinha que pegar meu outro trem, que era pra direção da minha casa, e ele, sei lá, me seguir, e eu não tá vendo ele. Meu medo era esse, de tipo assim, ele saber onde que eu moro, não sei o que era, o que passava na cabeça dele. E aí eu falei assim, ele sumiu, não vi mais. Eu falei assim, agora eu vou tentar ir. No que eu tentei ir, quem tá vindo de novo? Sim, ele, o dito cujo. Ele tava vindo assim, tinha um mercado aqui. Pra quem mora aqui na Suíça, é o supermercado Migros. E ele tinha um mercado aqui. Quando eu vi ele de novo vindo, eu fui e entrei no mercado. O meu objetivo era despistar dele, mas o que acontece? Ele entrou também no mercado. Se era atrás de mim, eu não sei. Só sei que eu peguei qualquer coisa que tinha lá, ele passou direto, pegou um energético lá do mercado, pagou, e eu fiquei olhando assim meio por trás das prateleiras pra ver se ele saía. Ele saiu, e aí eu esperei. Antes de você? Ele saiu antes de mim. E aí eu fiquei, sei lá, 1 minuto, não sei, esperando. Eu tava com o coração tão disparado, tão assim, sem saber o que fazer, que eu nem sei o que eu pensei naquele momento. Eu saí do mercado, fui já em direção... Na verdade, eu ficava olhando para todo lado para ver se eu via ele. Ele tava com aqui fala pullover, não sei, como é que fala? Pullover, uma blusa. É uma blusa, tipo essa que o Alex usa, branca, isso eu não esqueço. Ele era muito alto e magro, então assim, dava pra ver ele assim, de longe, o destaque assim. Então eu olhei pra todos os lados, não via ele, e foi nesse momento, antes de descer lá nessa estação que é subterrânea, eu liguei pro Alex. Foi nesse momento onde eu comecei a história pra vocês. Então assim, sabe, eu ainda desci, olhando, eu falava com o Alex, mas assim, ó, olhando se ele tava vindo, e o medo dele entrar no mesmo trem que eu, mesmo... Gente, eu cheguei em casa, sei lá, meia hora depois de todo esse processo, meu coração tava assim, disparado num nível, numa sensação assim de medo. Aí as pessoas falam, você tá na Suíça. Gente, isso pode acontecer em qualquer lugar, eu não desejo isso pra ninguém, é uma sensação horrível. E quem passou, sentimos muito já, porque a gente sabe que tem muito homem safado por aí, mas pra mim isso daí não é só um homem safado, também é um homem doido da cabeça.
Não é só safadeza mesmo, na minha opinião, vendo a história da Magali. Eu espero que seja só loucura, tá? Sei lá, que passou na cabeça dele ou... Ai, não sei, gente. Eu só sei que a minha preocupação, teoricamente, a partir de agora, porque eu pego toda vez o mesmo trem no mesmo horário. E eu espero não novamente ver ou passar por isso de novo. Se passar por isso, eu começo te buscando trabalho, meu amor. Daí ele pode me seguir. Daí nós vamos conversar, muito bonito. Ô, palhaço, gente. Palhaço não. Eu falei pro Alex, a partir de agora, se acontecer alguma coisa parecida, eu já tenho no meu telefone o contato meu de emergência, de qualquer coisa, é esse senhor aqui, ó. Não sei se é emergência. Mas agora é sério, eu falei pra ele, a primeira coisa que se acontecer ou eu sentir qualquer coisa, eu vou ligar pra ele na hora e pra mim, sei lá, porque, gente, é total sem reação. Eu não sei explicar o que eu faria de diferente ou o que você faria de diferente. Não adianta vocês comentarem aí, podia ter feito qualquer coisa, poderia, mas no momento não vinha nada na cabeça. É um momento que você fica muito apavorada, cara. Eu imagino, eu numa situação assim, eu também, né? Olha, gente, vou ser sincero. Se eu estivesse ali, ou se eu estivesse... Imagina, coitado desse cara, se eu estivesse lá na estação esperando a minha esposa me ligasse, olha, Alex, tem uma pessoa me seguindo. Ai, não sei se eu não estaria na cadeia agora, rapaz. Não, aí não. Não, amor. Não. Cara, quando você tá com sangue quente, isso acontecendo com a sua esposa, fala sério, você aí, maridão. Você vai deixar isso assim? Deixa não, cara. Quando o sangue ferve, meu amigo, se torna qualquer ser humano um outro ser humano. Mas esse vídeo vai chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado mesmo, sendo essa história triste. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário aqui. Conte aí se aconteceu alguma coisa com vocês, pra gente saber. E a gente se vê no próximo rolê. Né, meu amor? Tchau, um rolê melhor. Né?